Tá horrível. Vamos lá, então. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui os novos selecionados do movimento Renova BR. É o Douglas Pena, o Itânio Mariano e o Gabriel Procópio aqui do meu lado também. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, deixe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. O Itânio Mariano, ele está no 6º semestre do curso de Relações Internacionais da UMC, é isso, né? Isso aí. Você é embaixador também em Educação Política pela ONG Politize, né? O Gabriel fez um estágio no Congresso Nacional, conversou com deputados lá, né? Isso. E você também... tem projetos engajados na política. Isso. E o Douglas é economista, né, Douglas? Isso. Você trouxe para Suzano o TEDx, né, também? Isso. E os três foram selecionados entre 31 mil candidatos para fazer parte do movimento Renova BR. Eles vão falar com a gente o que significa para eles fazer parte desse movimento e as ideias políticas que eles têm aqui para a região. Eu queria que vocês começassem com o Douglas, dessem uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nessa tarde. Olá, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, o pessoal que veio aqui também falar junto comigo. Queria agradecer pela oportunidade. Para um suzanense de raiz como eu, assim, estar aqui no DS é uma honra gigantesca. Esse jornal que é histórico aqui na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir bastante para a nossa conversa. Dá uma saudação aí também. Boa tarde, pessoal. Estou vindo de Mogi, então estou aqui com esses suzanenses aqui de alta patente. Né? Primeira vez que eu venho no DS, bacana estar aqui conhecendo o pessoal. E vamos falar aqui um pouquinho do que o Alto Tietê tem para oferecer para o estado de São Paulo e para o Brasil. Isso é muita coisa, a gente tem muito potencial e vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Edgar, porque é sempre muito importante que vocês possam abrir as portas para que a gente possa trazer informação, conhecimento e conteúdo de qualidade, né? E agora, por sua vez, né, 3 futuras lideranças políticas, né, que foram escolhidas entre 31 mil pessoas no Brasil. Então, é muito importante, eu agradeço novamente pelo convite. E eu mando um abraço aí a todos os ouvintes, todos os internautas e a todos que nos acompanham neste momento. Eu perguntar para vocês, qualquer um de vocês pode responder. Vocês imaginavam serem escolhidos? Vocês fizeram a inscrição? Como que foi essa inscrição que vocês fizeram? Como que surgiu essa ideia? E se vocês esperavam entre 31 mil, se vocês sabiam que eram 31 mil, serem escolhidos para o movimento Renova? Bom, acho que posso começar, né? O Edgar me olhou assim. O processo seletivo, ele teve várias etapas, né? Desde perguntas sobre política, sobre situações possíveis dentro de um cargo eletivo, passando por um vídeo no qual a gente falava um pouco sobre a nossa trajetória. E aí, o vídeo eu vi, o vídeo de vocês. Começou esse ano, né? Essa é a segunda turma já. A segunda turma. Isso. Fala um pouquinho aí. O Renova surgiu no ano passado, né, no finalzinho de 2017, mais precisamente, isso. Que aí teve a seleção das primeiras lideranças, foram 117 lideranças, se não me falha a memória. Fizeram a formação no ano de 2019, né? Isso. 17 foram os que saíram Foram candidatos. 133 lideranças políticas isso. que foram formadas pelo Renova Exatamente. Brasil. Dessas 133, né? 117 se candidataram nas eleições, né, para deputado federal, deputado 17 estadual. ganharam. Isso, e 17 ganharam, né, as eleições, que foram 9 deputados federais, 7 deputados estaduais e um senador, né? Isso no Brasil inteiro. E agora essa nova turma do Renova BR é voltada para as cidades. Então, para as eleições municipais de 2020. Sim. Naturalmente, o número de candidatos muito maior. Cresce aí bastante. Então, vocês esperassem de 131, 200 vezes mais concorrido que um vestibular da USP. Com certeza. Com certeza. Eu não esperava, o Douglas me zoou por isso, porque além de fazer parte do Politize, eu faço parte da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, então eu conheço muita gente que faz parte desses movimentos.
E quanto mais você se engaja nesses movimentos de renovação política, mais pessoas você vai conhecendo. Eu já dei palestra com o Eduardo Bufarelli, já conheço o pessoal do Renova, mas eu não esperava. E acho que o principal motivo do porquê eu não esperava, primeiro porque eu sou jovem. Isso é uma coisa que certamente não só me pega de vez em quando pensando, mas o Gabriel, o Douglas também devem pensar muito sobre isso. O quanto a gente não espera ser pelo simples fato de ser jovem. E acho que a coisa mais importante que a gente tem aqui é porque são 3 jovens, né, os 3 da região do Alto Tietê, que também é uma região que quase nunca tem destaque no estado, no Brasil. Né? A única vez que Mogi vai aparecer no noticiário nacional é o caso do Mensalão, né, porque é onde surgiu lá o berço do Mensalão, né, com o ex-deputado Valdemar Costa Neto. E para mim é muito relevante estar junto com os jovens, porque me motiva a ver que, de fato, a gente pode mudar isso. E a principal transformação que o brasileiro pode causar para 2020 é quebrar essa imagem de que o político é um homem velho, branco, né, que o político pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma mulher, pode ser alguém periférico, pode ser alguém que acabou de pegar o trem de Mogi para chegar agora em Suzano, para estar nessa entrevista agora, entendeu? Então a gente está quebrando esses padrões e isso é a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma. Tem umas personalidades importantes, né, que fazem parte do Renova, que surgiram lá, que é a Tabata Amaral, né, que é a deputada. Tem o deputado estadual, o Daniel José, que é do Partido Novo. do Novo, né? E o senador que vocês falaram, que é o Alessandro Vieira, né? Isso. É muito bonita essa diversidade do Renova Brasil, né? Porque tem gente lá que é do Partido Novo, tem gente que é do PSOL, tem gente que é de movimentos mais conservadores, mais à direita, outros mais à esquerda. Porque eu acho que a renovação, Edgar, ela é necessária em toda a política, em todos os aspectos políticos do Brasil. Então, desde os campos ideológicos, desde as esferas estaduais, municipais, federais, a renovação se faz necessária. E essa visão do movimento Renova, de promover essa renovação, não só na eleição de 2018, que é uma eleição para estadual e federal, né? Mas também promover essa renovação agora nos municípios. Então, essa diversidade dentro do Renova Brasil é muito bonita de se ver, né? É o que deixa a gente mais ansioso ainda para chegar lá e trocar com essas pessoas, conversar, para a gente ter noção e essa visão de que o Brasil ele é muito maior do que só, como o Itana disse, o político que está há muitos anos lá no poder e que já é um tradicional, que é um homem branco, geralmente um homem rico, né? E as nossas cidades sabem bem disso, né? Exatamente. De vereadores que estão no poder há 10, 15, 20 anos, sempre as mesmas pessoas, as mesmas famílias. E mais do que nunca essa oportunidade para começar a mudar isso também. Exatamente. O Renova, estava vendo uma pesquisa do Renova, a maioria é do Partido Novo e da Rede, né? Sim. Como você mesmo disse, tem muitos partidos envolvidos no movimento, né? Que é um movimento suprapartidário. Vocês estão filiados a algum partido ou vão se filiar em algum partido? Gabriel? Não, eu não estou filiado. Eu pretendo me filiar. Eu gosto muito das ideias do Partido Novo, né? Porque como Renova Brasil, né, eu costumo dizer, você está dizendo, né, mais cedo aqui quando a gente chegou, que ele é um movimento. Eu costumo dizer que o que é o Renova Brasil? Ele é uma escola de formação política. Isso. Né, que ele busca contribuir com uma renovação qualificada do sistema político brasileiro. Eu acho que o mais importante que eu gosto de dizer que são os valores do Renova Brasil, né? Que são 3 no caso. Né? O primeiro que é a honestidade, que é inegociável, né? O diálogo, que é ouvir e dar voz à população para criar soluções, mas soluções eficientes, que isso que acho que é uma coisa que está faltando um pouco na política, né? E também o terceiro é a dedicação, que é a ideia de que os políticos são apenas servidores da sociedade, né? O Partido Novo, como eu estava dizendo, é como se fosse como um Renova, né? Ele forma pessoas para estarem na política, não forma políticos, eu costumo dizer, né? Porque ele forma empreendedores, administradores, gestores para que possam inovar o setor público, né? Não políticos como o Itânio e o Douglas estavam dizendo, que já são de carteirinha, têm família já na política, padrinhos políticos conhecidos, e eu acho que isso é muito ruim. Então eu sou eu gosto muito das ideias do Partido Novo, né? Por conta da administração, por conta da gestão, do empreendedorismo, né? De inovar o setor público, que eu acho extremamente interessante. Eu acho que casou com essa escola de formação política que a gente vai passar, né? O Renova Brasil. E acho que um dos motivos também que existem muitas pessoas filiadas ao Partido Novo, né? Que é mais ou menos os mesmos princípios, os mesmos valores do Partido Novo ali e do Renova Brasil também. Acho que tem uma coisa que eu gosto muito do Renova e dos vários movimentos que surgem hoje, o Renova, a RAPS, Politize,
é que a gente tem pessoas de literalmente todos os partidos, né, Douglas? Exatamente. É legal porque você tem desde lá do PCdoB, o deputado Duarte Júnior lá do PCdoB do Maranhão, até o Daniel José aqui do Novo de São Paulo. Você tem gente de todos os partidos políticos e todos eles têm uma importância muito grande. Na semana passada, na segunda-feira, o Eduardo Mufarege, né, fundador do Renova BR, esteve lá no Roda Viva, então a entrevista começou às 10h30 da noite, começou a sair os resultados, estava todo mundo lá apreensivo, né, minuto por minuto contando o resultado. E ele disse uma frase que eu gostei muito. O Renova BR é a mesinha de centro da sala de estar, em que a esquerda e a direita se encontram para conversar sobre as soluções do Brasil. E pensando muito nisso, eu me identifico muito com essa fala, porque eu consigo identificar que existem coisas boas na esquerda e na direita, e eu não consigo me colocar em nenhuma dessas duas caixas. Então eu estou muito mais próximo ao centro político, né? Estou aqui no centro, o Gabriel talvez mais à minha direita, o Douglas talvez mais à minha esquerda. Só geograficamente, você que está aí, tá vendo o Gabriel à esquerda, o Douglas à direita. Mas eu me conto muito mais ao centro e gosto muito dos partidos de centro hoje. A Rede é um partido muito bacana, mas um partido que eu tenho olhado com bastante atenção e que tem causado aí bastante barulho no sentido positivo é o Podemos. O Podemos da presidente Renata Abreu, que é uma das deputadas mais jovens do Congresso Nacional, é a única mulher a presidir nacionalmente um partido político. E tem muito essa noção de que as pessoas precisam participar mais. E como é que a gente qualifica essa participação não só dos políticos, mas das pessoas? Como é que a gente aproxima e torna mais claro para a nossa mente que democracia e política são instrumentos para transformar a vida da cidade das pessoas. Você não está afiliado ainda, né? Não estou afiliado no Podemos, mas é um partido que eu olho com bastante atenção. Eu não estou afiliado em nenhum partido agora. Vou me filiar porque o nosso sistema eleitoral ele pede, né? Não tem como, não existe a figura jurídica. Não dá para você disputar pelo Renova, por exemplo. Não tem candidaturas independentes no Brasil. Inclusive, essa é uma falha da nossa democracia, né? A falta de a falta de um espaço para você se candidatar de forma independente. Mas eu ainda não estou filiado, mas vou me filiar a partir de abril, ali, obrigatoriamente, você precisa estar afiliado. O Renova vai fazer reuniões? Como que funciona agora? Vocês fazem parte, vocês são integrantes. Vocês têm que ir nas reuniões? Como que funciona? São reuniões mensais, semanais? Como que é isso aí? Essa primeira parte, né, daqui, as nossas aulas começam em agosto. Isso, agosto, setembro. A primeira quinzena de agosto. E daqui até o final do ano serão 4 meses direto de curso semipresencial. Então, grande parte vão ser com videoaulas, né, com podcasts. Vão ter algumas atividades presenciais, eles estão guardando essa surpresa pra gente. E nessa primeira turma, ainda não fecharam o número de selecionados, mas ficou em torno de 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Os que se destacarem nesse primeiro momento, a partir de janeiro do ano que vem, né, vão fazer um curso integralmente presencial. Né? E aí o número reduz desses 1.000 para menos pessoas, mas todo mundo aqui passa a integrar em definitivo a rede do Renova. E aí são aulas mesmo, né, políticas, né? Exatamente. E com nomes importantíssimos, né? A gente viu na formação do ano passado, e que é um dos diretores do Renova Brasil, e provavelmente vai dar aula esse ano, o Gabriel Azevedo, por exemplo. O Gabriel Azevedo, ele é um vereador lá de Belo Horizonte. O vereador. O vereador de Belo Horizonte. E tem se destacado, é professor de Direito, é formado em Direito, ele foi um dos fundadores do Jus Brasil, se eu não me engano, e ele é um cara que sabe muito sobre o funcionamento da máquina pública. Então ele dá aula, por exemplo, de teoria do Estado. Eu vi também ex-ministros da Fazenda, como Armínio Fraga, dando cursos no ano passado. Eu vi também o Marcos Lisboa, que é presidente, acho que diretor-presidente do INSPER. Então, assim, são nomes, são cursos, são aulas, mas são cursos e aulas com pessoas assim que tem muito a agregar à nossa formação, né? Isso que é uma das coisas que mais chama a atenção de nós, por exemplo, que a gente estava olhando, fala, putz, eu quero participar disso, são esses nomes que estão lá para compartilhar esse tipo de conhecimento para que as boas práticas da política sejam disseminadas por todo o Brasil, né? Exatamente. E fora esses nomes, você só falou muito nome fora da área pública, acho que tem uns nomes da área pública muito bacanas para destacar. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, inclusive é uma figura política que eu tenho muita inspiração, porque é um cara que decidiu nesse momento se aposentar da vida pública para se dedicar exclusivamente a contribuir com a formação de novas lideranças, porque esse é um problema do Brasil. A gente nunca teve uma iniciativa como o Renova BR para contribuir com a formação de novas lideranças e fazer com que esse ciclo político ele ande para frente, não fiquem as mesmas pessoas. Então, o ex-governador Paulo Artung, a ex-senadora Ana Amélia com certeza vai dar uma aula para a gente, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Então, você tem nomes com muita experiência no setor público
com muita moral, com muita ética, de vários partidos políticos que tem muito a contribuir com as futuras aulas que a gente vai ter. Você falou do Roda Viva, né, o Itânio? Eu estava vendo lá uma pergunta que foi feita para o Eduardo Mufarrege sobre... as pessoas estão muito descontentes e desconfiadas com a política no Brasil por conta de todos os escândalos que a gente vê, e desconfiam também desses movimentos que surgem na política, né? Como perguntaram para ele até propriamente o Renova, né? Desconfiança no sentido de saber quem que está por trás do Renova, quem financia, qual que é o objetivo do movimento. Então, as pessoas às vezes acabam colocando um movimento importante como é o Renova numa mesma vala comum, né? Como que é para vocês isso? Vocês explicarem para as pessoas que têm esse descrédito com a política, explicarem para as pessoas que vocês estão no movimento Renova e quais seriam assim os seus objetivos, né? Olha, eu explico da seguinte maneira. Eu gosto de dizer, como eu vou reiterar aqui, eu gosto de dizer que o Renova, ele forma empreendedores, né? Ele forma pessoas jovens, né? Pessoas novas, com ideias novas, né? Com pautas novas, né? Com uma missão, né? De transformar, inovar e renovar o setor público. Não forma políticos, né? Porque no Brasil a gente tem muito político. Né, até eles falaram, que citaram vários aqui, a gente tem muito político e muito pouco empreendedores que inovam, que renovam o setor público, né, que tem práticas novas, que idealizam pautas novas e que realmente lutam ali pela nossa sociedade ou pela melhoria da nossa sociedade. Eu acho que tem uma coisa que falta no Brasil, é a gente parar de responsabilizar o outro. É olhar a política como uma coisa de eles e não como uma coisa de nós. Ah, mas eles fizeram isso. Ah, mas o Congresso fez errado. Quem elege esses caras, quem elege essas pessoas somos nós. A gente tem que parar de jogar a responsabilidade para terceiro e ver quando é que a responsabilidade é nossa. E dito isso, para mim, o que mais falta no Brasil é pessoas que verdadeiramente amem o Brasil. E que entendam que uma coisa que a gente tem que é muito preciosa e que precisa ser diariamente resguardada é a democracia. A gente precisa encontrar na democracia um caminho para construir soluções para o Brasil, e essas soluções não vêm de um lado ou de outro, mas vêm de encontro de pessoas de diferentes perspectivas e visões que vão construir isso juntas. Então, para mim, o que falta no Brasil são verdadeiros democratas. Sem trocadilho com partido, mas pessoas que amem a democracia e entendam a democracia. E dizendo isso, eu acho que a maior contribuição que o Renova BR dá, e aí começa falando do Politize também, né, é ensinar para as pessoas o que é democracia. O que é esse negócio abstrato que no Brasil existe há 31 anos de maneira plena? E como é que isso ajuda não só o Brasil, mas o mundo inteiro e a humanidade a caminhar para o período mais próspero da história da nossa vida enquanto seres existentes nesse planeta Terra de milhares de anos. A democracia é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção e dizer, olha, é aí que a gente começa a construir coisas. E me dói muito ver que as pessoas não enxergam a democracia como um caminho de solucionar problemas. Na maior parte das vezes, enxerga a democracia como um problema. Democracia não é problema. Democracia é solução. A famosa frase do Winston Churchill, né, grande inspiração, e o professor Gabriel Azevedo fala muito dele, né, a democracia é a pior forma de governo já criada pelo homem, exceto por todas as outras. Não é a perfeita, não é a melhor. E a gente precisa parar de ter essa expectativa de que alguém vai resolver todos os problemas com tapa na mesa e acabou. A gente precisa, enquanto liderança política, e para mim essa é a maior responsabilidade, levar a democracia para as pessoas. As pessoas terem mais clareza de que isso é um valor que não é meu, não é dele, mas é nosso. E que por ser nosso, todo mundo precisa saber usar isso a favor do nós e não ficar jogando o problema para eles. Eu também, quando as pessoas me perguntam e falam dessa desconfiança, eu costumo falar que essa desconfiança que as pessoas têm é totalmente legítima, né? Porque o que as pessoas realmente... Eu também sou embaixador Politize, assim como o Itânio, e a gente, nas nossas palestras, nos cursos que a gente dá, a gente vai e explica o que é democracia. Mas quando você para um exercício de reflexão no Brasil, né, o que a democracia já fez por essas pessoas, né? Quando você para pensar quais grandes exemplos que a gente tem tido nos últimos anos de boas práticas dentro da política. E quando a gente olha, o noticiário tende, por excelência, a mostrar aquelas exceções, aquilo que gera escândalo e é totalmente comum, né? E a gente vê notícias ruins, maus exemplos, e a gente vê 13 milhões de desempregados,
Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê ainda retrocesso no número de pessoas em nível de miséria. E a gente se pergunta, eu acho que tem um papel educativo, assim como o Itani disse, mas o que eu respondo para as pessoas é, olha, a democracia fez pouco por você até agora, mas essa é uma oportunidade. A democracia é o único sistema de que a gente pode trocar os nossos governantes, fazer novas construções políticas para que a democracia possa responder a esses desempregados com mais emprego, possa responder às pessoas que estão abaixo do nível de miséria com políticas públicas que melhorem as condições de vida das pessoas. Então, a democracia é o melhor regime. Como é que é a frase do Churchill? É o melhor regime criado pelo homem, com exceção de todos os outros. E tem problemas, né? Então, eu acho que quando a gente admite que a democracia tem problemas, mas é o único caminho possível, a gente entende que a construção é nossa, né? Sim. E eu acho que essa desconfiança em movimentos como o Renova, ela só surge quando a gente não aceita que nós somos responsáveis por esses problemas também. Eu só vejo o outro com desconfiança, uma iniciativa como o Renova com desconfiança, quando a minha participação não é qualificada, quando a minha participação não é efetiva. Então eu preciso encontrar alguém para jogar um problema de novo e não dizer, olha, nós vamos assumir essa responsabilidade juntos para solucionar os nossos problemas. É aquela coisa, né? A pessoa que não gosta de política, ela vai ser governada por uma pessoa que gosta, né? Exatamente. Eu pergunto isso porque eu já ouvi falando, assim, o pessoal comentar, né? Falar assim o seguinte, o que o Renova vai pedir em troca para vocês, né? Vocês já ouviram isso alguma vez? O que o Renova pede em troca para vocês? Primeira coisa que é essencial, e os políticos precisam aprender isso, né? Cumprir mandato. Cumprir mandato integralmente. Se te elegem por 4 anos, cumpra os 4 anos. Se te elegem para mais 4 anos, cumpra os 4 anos. Esse é o primeiro compromisso. Transparência é outro. Cumprir o mandato. Segundo é transparência, né? Como é que as suas contas do gabinete vão ser transparentes? Como é que as suas ações vão ser transparentes? E transparência é uma coisa que começa a qualificar a participação das pessoas também. E transparência em todos os aspectos, todos, né? Desde o que você faz enquanto pessoa no cargo eletivo, até a sua prestação de contas, por exemplo, da sua campanha. Transparência integralmente no sentido da palavra. O que o Renova pede é isso, é o cumprimento de valores. Né? De valores mínimos, para que de fato o que você esteja fazendo ali contribua com a democracia e com a política do Brasil. Eu acho muito mais republicano um movimento que ajuda a formar pessoas e pede essas coisas em troca do que outros pedidos aí obscuros que a gente vê na política do Brasil. Então eu acho que sim, o Renova Brasil nos pede coisas enquanto pessoas que vão ser formadas pelo Renova, mas são coisas completamente benéficas para a construção política do Brasil, né? Então eu prefiro muito mais fazer parte de um movimento como esse do que de certa forma me vender a um sistema político que vai me pedir outras coisas que não são muito republicanas em troca. Agora, o Renova, vocês vão ter que fazer parte de um partido político, né? E Sim. vocês vão ter que seguir o estatuto político de um determinado partido. Sim. Como que vai ser isso? Vocês têm toda uma base aí do Renova, né? De cumprimento de mandato, transparência, só que tem o partido também que está lá no pé de vocês para que se cumpra um determinado estatuto ou se vote de uma determinada maneira para um determinado projeto. Vocês vão ter que votar com uma bancada. Como que vai ser isso? Eu acho que as duas coisas elas não são muito divergentes, né? O Renova Brasil ele age numa esfera de formação ali, de estruturação. Mas respeita a decisão dos partidos? Sim, sim. Até porque os partidos no Brasil, o Itano pode me ajudar, o Gabriel também, mas nenhum deles tem alguma coisa não republicana ou que esteja fora do estatuto do Renova, por exemplo, sabe? Então, lógico, cada partido tem uma questão de pautas e defesas explícitas, como o Partido Novo, como o PSOL, e aí vai do candidato, da pessoa que vai se candidatar a escolher qual que é o melhor partido mais adequado, né, ao posicionamento político dele. Mas também isso não vai contra o Renova, porque o Renova ele mexe muito mais com valores do que com propostas e projetos específicos, entendeu? Ou seja, pautando aí, independentemente da tua ideologia política, você tá lá para inovar, para fazer diferente do que todos os outros que já estão, né? Ou seja, da atual classe política. Né? Agora, perguntar para vocês uma provocação aqui. O novo, geralmente ou sempre é o melhor? Cuidado com a palavra, né? Porque tem um partido novo, né? Tem um partido novo. O novo não o partido, eu digo o novo. A novidade. A renovação, a novidade, a coisa nova, sempre é o melhor? Eu acho que não.
Eu acho que não, porque você só trocar e ter uma renovação, por si só, não tem valor nenhum. E eu acho que a importância está na qualidade dessa renovação que é feita. Por isso que o Renova é importante. Porque ele está qualificando pessoas para que essa renovação não seja só mais uma troca de nomes. A gente vê da democracia, desde a redemocratização do Brasil em 88, muitas trocas na política. A gente trocou, teve muitos governadores, muitos deputados, muitos vereadores, mas o quanto que o Brasil melhorou? Então eu acho que não. A renovação nem sempre é boa, mas se existe algo bom, é muito provável que venha pela renovação. Então a gente também tem um valor bom da renovação, que é trazer pessoas de nova geração, trazer pessoas com novas práticas, com novas ideias, e isso é importante, né? Essa construção da renovação, não só como quantidade, ou seja, renovar muito, mas também como qualidade, de renovar bem a nossa política. Exatamente. Não pode ser só uma troca de rostinhos bonitos e tá tudo certo. Exatamente. E para mim o que desencadeia a maior mudança que o Brasil precisa é que essas lideranças que assumem novos mandatos tenham um compromisso de fazer isso com as pessoas. Porque a verdadeira novidade que vai ser, que a gente poderia ter nesse país, é as pessoas de fato olharem para a democracia como um caminho de participação. E efetivamente participarem daí então, né? Para além da votação, para além da eleição. Agora, para colocar em prática essa renovação, vocês não acham que teria que mudar o sistema político do país? Porque o país hoje vive um sistema político de coalizão, né? Muitos partidos ali tem que... aquele toma lá da cá, ou senão o executivo não consegue governar. Como que vocês veem isso? A minha resposta é que sim, é importante melhorar o sistema político, mas só melhora o sistema político quem está nele. Né? Os nossos projetos, as transformações do sistema político são votados pelo Congresso. Então a gente precisa de pessoas nesse sistema velho para que a gente comece a melhorar esse sistema e torná-lo, de certa forma, melhor. Uma das coisas, por exemplo, a gente estava até conversando outro dia com a Renata Abreu do Podemos e o Caio Cunha de Mogi, sobre a questão qual seria a melhor reforma do nosso sistema eleitoral. Se ele seria distrital misto, se ele seria um distritão, né, que a formação dos candidatos mais votados ganham, ou então o distrital puro, que é aquele que a cidade ela é toda dividida em distritos e cada distrito elege um. E eu acho que esse tipo de debate ele está muito crescente no Brasil, de que a gente precisa de um novo sistema político, de um sistema político para o século XXI, que não seja um sistema político que afasta o político eleito durante o mandato do eleitor, porque o nosso sistema político tem tendências para fazer isso, né? Então a gente precisa sim de um sistema político melhor, mas isso só vai vir por figuras eleitas que proponham esses projetos e lutem para que isso seja aprovado, né? Eu acho que eu sou mais otimista que você. Né? O Douglas está esperando que venha do Congresso e, claro, necessita dessa aprovação do Congresso. Mas eu sinto muito forte em mim que o Brasil precisa de uma movimentação como a que nós tivemos, né, na década de 80 com a Direta Já. Isso não é uma coisa que nós três aqui... A gente não assistiu isso. Eu nasci em 99. Eu nasci em plena democracia. Todo mundo podendo votar. Né? As outras gerações não passaram por isso. Portanto, a nossa geração não entende de maneira clara o que é lutar pela democracia. O que é ir para a rua pedir voto, né? Garantir que a gente possa votar. Eu acho que o Brasil precisa se juntar em torno, e é isso juntando todos os partidos políticos, em torno de uma mudança no sistema político que nos garanta maior participação. E aí a minha defesa é muito clara no sistema do distrital misto, principalmente no que diz respeito à vida da cidade. É o que o Renova defende mais, né? O distrital misto. Né? O Renova está muito próximo, e isso também é uma das coisas que o Renova BR espera dos seus eleitos, que eles defendam uma reforma política, né? E a reforma política que, ao meu ver, é ideal, que sem dúvida nenhuma pode impulsionar a participação das pessoas na vida política do Brasil e das cidades, é o sistema distrital misto. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa de um choque de democracia. Eu não estou tão pessimista assim. Boa. Eu acho que a gente precisa de um choque de democracia no Brasil. Quando eu falo que a renovação vem do Congresso, eu acredito muito também na sociedade civil organizada. A gente vê hoje não só uma crescente renovação de práticas de pessoas que querem se candidatar a cargos eletivos, mas também movimentos, e não só para a eleição, mas movimentos da sociedade civil que estão fiscalizando, estão pressionando, estão fazendo advocacy, né, que é pressionar os parlamentares para votar determinada agenda. Então eu acho que o Brasil precisa de um choque de democracia,
E isso tem acontecido. Eu não acredito muito em mudanças de uma hora para outra. Eu acho que a gente, construindo a democracia um bloquinho por vez, a gente vai construir uma democracia muito mais sólida. Então, essa mudança, essa transformação do Brasil, eu já vejo, quando eu olho para o cenário brasileiro, eu vejo isso não só no Congresso, mas também na sociedade civil. Eu vejo isso também em várias outras formas de se organizar a sociedade. Então, esse choque de democracia, apesar do nosso sistema político ser votado no Congresso, e é lá que vai ser decidido, mas isso também tem uma contribuição a ser feita pela sociedade de forma como um todo. E tá aí a importância da eleição de 2020, porque as pessoas vivem na cidade. Essa mudança precisa começar dentro da cidade. Acho que tem a frase do Mário Covas, né? Você citou o Churchill, você citou o Mário Covas, que as pessoas não vivem no Estado ou na federação, as pessoas vivem na cidade. E se tem uma coisa que o Caio fala muito, o vereador Caio Cândido de Mogi, grande amigo de liderança, e ele acredita muito nisso e eu tenho acreditado muito nisso com ele, né? A gente pode transformar o Brasil a partir da nossa cidade. Vocês podem transformar o Brasil a partir de Suzano. A gente pode transformar o Brasil a partir de Mogi. Não só podemos, como iremos. Como iremos. Não, Gabriel? Então não é só podemos, iremos. Como o Farrégio falou, né, quando ele foi no Roda Viva, que nós, né, como vocês citaram aqui, moramos no Brasil, moramos nos estados, mas nós vivemos na cidade, nós vivemos no bairro. Então, acho que precisamos, né, no caso aqui, né, vamos ser formados, né, como futuras lideranças políticas, né, do Renova Brasil, mas focando nas cidades, focando nos bairros, nos principais problemas da cidade, nos principais problemas de vivência, né? Não, assim, a gente até comenta, né, sobre a reforma política, previdenciária, só que temos que trazer tudo isso para as cidades, né? Porque é onde a gente vive na vida real. Né? É a política mais próxima do cidadão ali. Quando ele passa na rua e vê um buraco, é a prefeitura. Quando ele vai no posto de saúde, é a prefeitura. Quando ele pega um ônibus ruim do bairro para o centro, é da prefeitura. Então, essa política municipal, ela é extremamente visível ao cidadão, né? Está ali a olho nu, praticamente, das pessoas. E a gente precisa ressignificar o que é política, né? Política não é só o que é votado no Congresso ou o que aparece no Jornal Nacional. Exatamente. Política é esse buraco que está na minha rua que não foi tampado. Exatamente. A política é o médico faltando também ali no posto de saúde. Então, quando a gente ressignifica a política dessa forma, a gente entende o impacto que nós, como pessoas comuns, temos, né? Como o poder que o cidadão tem na hora do voto, na hora de se articular. E a eleição de 2020, ela é fundamental para esse processo de transformação que o Brasil vem passando, né? A gente precisa continuar com o processo de renovação. A gente teve a maior renovação desde 1988. Quase 50% quase. Exatamente. Houve muitas trocas, né? Essa renovação. Derrotados, né? Exatamente. Muitas pessoas gente que já estava no poder há muito tempo foi derrotado na urna. E eu acho que mas essa renovação, ela teve uma qualidade ambígua. Porque ao mesmo tempo que entrou gente muito mal qualificada no Congresso, de acordo com a minha opinião, Concordo. Entrou gente muito bem qualificada. Então a renovação, ela veio assim como uma onda que trouxe muita gente preparada e despreparada, mas que trouxe gente nova. E isso é um primeiro passo, né? Se a gente tem sempre os mesmos, a renovação é quase que impossível. Mas se a gente tem uma abertura para o novo, para as coisas novas, a gente com certeza vai ter uma renovação que melhora a qualidade da política no Brasil. Eu costumo dizer que os principais problemas das cidades é na questão de zeladoria urbana, né, que são gerenciamento arbóreo, que é os asfaltos, né, na questão dos buracos. Eu estava esses dias, né, em uma palestra, acho que do Política Fácil, com um deputado estadual do Novo, que é o Eniose, né? Acho que vocês conhecem e tudo mais. Eniose Coqueira. Isso. E ele estava comentando lá que acho que também com o Paulo Matias, o secretário de Desenvolvimento de São Paulo, que acho que é ex-prefeito, subprefeito de Pinheiros, né? Eles estavam comentando na questão dos asfaltos, que no Brasil, nos Estados Unidos, é feito vários processos, né, nos asfaltos, e aqui a gente faz tapas buracos, né? Que aqui no Brasil é feito sobre revestimento asfáltico, né? E nos Estados Unidos é feito uma série de etapas. Então, quando chega, a gente vê mesmo, quando chega perto das eleições, o chefe do Poder Executivo, né, que no caso é o prefeito, sai tapando buraco. Só que aí acabou... Pagando fortuna no asfalto,
um mês depois da eleição o buraco já está lá de novo. Então volta tudo de novo. Acho que a gente tem que focar na questão das cidades, acho que focar na questão da zeladoria urbana, pra gente resolver o problema. Porque a gente resolveu o problema de zeladoria urbana, como árvore, gerenciamento arbóreo, saúde, né, no caso dos hospitais, educação também no caso das escolas, creches municipais, asfalto no caso de né, não fazer, tentar, é mais caro, é claro, mas a gente consegue. Porque depois que a gente resolver os problemas de zeladoria urbana, a gente consegue resolver os problemas institucionais. Uma reforma previdenciária, né? E algo do tipo, que vai impactar a sociedade que vive nas cidades. Né? Gente, a conversa tá boa, mas temos que encerrar aqui o programa. Estamos partindo pro final aqui do nosso programa. A gente continua num café ali fora. Parabéns para vocês aí por fazer parte desse movimento, né? Eu queria que cada um de vocês deixasse um contato, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, para saber o que vocês estão fazendo, o WhatsApp, se puder, o Instagram, o Facebook, como que as pessoas encontram vocês no dia a dia? Bom, a minha rede social é Douglas Pena, todas elas, então Facebook, Instagram, Twitter, Douglas Pena, com um N só. Douglas Pena? Douglas Pena. Sim. E aí... porque foi o único que eu consegui em todas as redes sociais. Então eu falei, puxa, é mais fácil eu ter um só pra tudo, né? E o meu WhatsApp é 968865660. 968865660. E já deixa eu falar uma mensagem final aqui pra encerrar? Pode deixar. Bom, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e dizer que essa renovação e essa transformação do Brasil já vem acontecendo. O que a gente precisa é consolidá-la, continuá-la. A gente precisa resolver aqui, eu tenho um pensamento talvez diferente do Gabriel, que eu acho que os problemas institucionais, eles são anteriores aos problemas de zeladoria, de falta de médico. Eu acho que o problema institucional que eu digo é políticos que olhem além dos 4 anos da próxima eleição, né? É uma frase do Churchill também, que é do Bismarck, que ele olha e fala assim, que o estadista sempre pensa na próxima geração, enquanto o político pensa na próxima eleição. Então eu acho que a gente precisa fazer uma construção além dos 4 anos de mandato. E nisso, o Renova Brasil, pelo menos para mim, que estou começando aí nessa vida política, é uma oportunidade única, né? Eu não falo em nome do movimento, mas eu acho que o movimento e o Renova Brasil é chave para a transformação do Brasil, assim como outros movimentos maravilhosos, a RAPS, enfim. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando essa oportunidade de falar sobre política, Edgar. Muito obrigado mesmo por nos chamar aqui. Estamos à disposição. Os portos estão abertos para vocês aí quando vocês ganharem a eleição. Pode voltar aqui depois também como vereador, prefeito. Aí. Porque você para na agenda aí, hein? Lógico. Edgar, obrigado pelo convite. Para mim é uma felicidade imensa. Eu acho que isso consegue, essa seleção no Renova BR consegue fazer com que esses jovens aqui tenham mais visibilidade. Isso sem dúvida nenhuma é uma coisa raríssima. É um desafio ser jovem no Brasil. E é um desafio ser um jovem político no Brasil, um desafio maior ainda. Né? A gente já passou por muitas coisas, o Douglas, que já é um amigo de longa data, a gente sabe que a coisa não é fácil. Eu acho que a gente tem uma oportunidade imensa nas cidades de olhar para o Brasil daqui desse espacinho e olhar como é que a gente melhora essas coisas todas. E para mim isso tem uma pauta que é fundamental e a gente precisa discutir com cada vez mais seriedade, porque não atinge não só Mogi, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Né? É a questão das mudanças climáticas. Né? A nossa geração tem esse desafio. Né? A gente vive hoje uma crise climática no mundo, né? E isso coloca em risco a nossa existência. E tá aí um paradoxo gigante, porque as nossas mudanças elas não vão ser pontuais. Isso é repensar o que é a humanidade no planeta Terra. Essa é a responsabilidade política que a gente tem no momento. E essa é a melhor oportunidade para impulsionar a democracia como uma ferramenta de maneira permanente. A gente consegue construir soluções sustentáveis, tanto economicamente, ambientalmente como socialmente, para melhorar a vida das pessoas no município, no estado e no país inteiro. Né? Agradeço muito a oportunidade de verdade. Né? A gente sabe como é raro você que está aí assistindo ver 3 jovens falando de política aqui no jornal. Né? A gente precisa de mais disso, e eu me comprometo também a estimular mais pessoas a fazerem isso. Né? Para quem quiser me acompanhar mais nas redes sociais,
É aí que vem a minha dificuldade, porque o meu nome é diferente, né? Douglas Pera dá pra provar. Douglas Pera Show. Meu nome é Itânio Mariano, então só procurar lá, Itânio Mariano nas redes sociais. Só tem 18 no Brasil, né? Só tem 18 Mas, Itânios ó, no Brasil inteiro. O Itânio tem uma regrinha muito boa pra memorizar o nome dele. Fala aí, Itânio, essa é boa. Só pensar assim, ó, você pega lá o número 23 da tabela periódica, o elemento químico titânio, só tirar o T, fica Itânio. Titânio sem T. Titânio sem T. Então, Decorou. Itânio Mariano, tanto no Facebook quanto no Instagram, principalmente no Instagram, que a gente está mais ativo no Instagram. É só me procurar por lá. WhatsApp 975807658, né? Então também podem me chamar no WhatsApp. Estamos à disposição também para conversar mais sobre isso, para levar a atividade de educação política do Politize também, que é uma... Procurem mais sobre o Politize nas redes sociais. Tamo junto. Vamos transformar essa região que tem muito potencial. Bom, Edgar, muito obrigado pelo convite novamente, né? Eu digo que menos políticos, mais empreendedores, inovando o setor público, né? Em todas as esferas, estadual, né? Federal e agora nas cidades, né? Em 2020. Então, muito obrigado pelo convite. Mesmo você que está assistindo aí, quiser me procurar, Gabriel Procopio, vocês vão ver, né? Recentemente, no começo do ano, eu estive lá, fui indicado pelo deputado federal Marco Bertaioli, no PSD, aqui já foi prefeito de Mogi das Cruzes e tudo mais, agora é deputado federal, faz um trabalho bem legal lá, e também para o nosso estado, para a região do Alto Tietê, Vale do Paraíba e tudo mais. Vocês vão me encontrar lá falando da reforma da Previdência, né? Você fez uns debates bons lá, né? Fiz sobre a reforma previdenciária, deu uma alfinetada nos esquerdistas lá, né? Mas, assim, acho que aqui a gente está num momento de polarização que eu pude ver lá que, cara, é realmente muito polarizado, cara. E principalmente lá no legislativo, assim, eu pude ver, né, da maneira que é feita a política no nosso país, né? Então, tá muito polarizado, mas acho que jovens renovando, né? Acho que a política, né? A maneira de como é feita a política, acho que é extremamente importante. Tá certo. Muito obrigado a vocês. Vamos ver se a gente marca depois, mais pra frente, uma nova entrevista aí, tá bom? Perfeito, Obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.